Olá, meus queridos amigos, é uma grande alegria estar aqui para partilhar um pouquinho com vocês, né, sobre recursos tecnológicos aí que facilitam a nossa vida, né, enquanto pessoas com deficiência visual. Né, a Kátia, né, grande amiga aí, me convidou para estar aqui falando com vocês e é com grande alegria que eu venho aqui então. Né, é muito importante, né, se tratar desses assuntos, falar da inclusão, né, sobretudo a inclusão educacional, né, esse é um assunto muito importante. Eu também estou aí já, né, finalizando a minha formação também, né, nessa área da educação. Estou cursando o último período, né, de licenciatura em filosofia. E então eu também lido, né, com essa área, lido com a educação, né, então eu sei como é, né, precisar, né, dessas adaptações em sala de aula, né, para que aquele conhecimento que está tendo passado ali possa ser de fato, né, atingir, né, cada aluno. Eu também já fui aluno do CAP, né, há alguns anos atrás, então, né, eu também conheço muito bem, né, esse trabalho maravilhoso, né, que é desenvolvido, né, pelo CAP, então é muito bom poder estar aqui contribuindo um pouquinho, né, nessa formação aí de professores. Bom, eu vou falar um pouquinho dos recursos que eu fui conhecendo, né? Vou tentar falar assim numa ordem, né, mais ou menos assim cronológica, né, com que eu fui tendo contato, né? E aí eu vou comentando um pouquinho sobre o recurso e aí vocês vão vendo na tela também, eu vou colocar, né, uma demonstração, né, de cada recurso. Né? Então eu tenho baixa visão, né? Então eu tenho um pouco de visão ainda. Eu tenho cerca ali de 10% de visão. Não é muito preciso ali, né, para calcular essa porcentagem, mas seria em torno disso. Então eu tenho um pouco de visão, então os recursos que eu utilizo são basicamente lupas, né, que ampliam ali, né, a fonte, que ampliam ali para que eu consiga, né, ter acesso, né, a uma leitura, ter acesso à escrita e assim por diante. Uma das primeiras coisas que eu tive contato foi com esse óculos prismático, né? Esse óculos ele não tem grau, né? É um óculos, ele é apenas uma lupa, né? Que é só que ela é em formato de óculos, né? O que facilita porque a gente fica com a mão livre, né? Então isso ajuda bastante, né? Então vocês estão vendo aí na tela, né, uma demonstração de o quanto ela amplia. Então no começo eu usava bastante ela, sobretudo para escrever, né? Isso me ajuda muito a escrever. Eu usava também, né, esse lápis 6B, então que ele tem um traço mais espesso, né, mais grosso, então é muito melhor para enxergar. No começo eu também utilizava cadernos adaptados, né, então alguns, né, eu consegui uma época cadernos prontos que eles vinham com uma pauta maior, já eram adaptados. Outros, em uma outra época, né, nós mesmos aqui em casa fazíamos esses cadernos, né, montávamos ali a pauta ali no Word ali e mandávamos imprimir numa gráfica, encadernar. Então se dava bem trabalho. Mas depois, à medida que eu fui tendo contato com essas lupas e tal, eu fui conseguindo usar cadernos normais, né, tendo ali sempre o cuidado de escolher, né, os cadernos com as pautas mais escuras, né, mais pautas normais já. E aí outra lupa que eu também, né, usei bastante foi essa aqui, né, conhecida como lupa tipo pedra, né, que ela funciona igual aquele óculos, né, mas só que ela é manual. Então ela também amplia bastante, né, e geralmente eu utilizava os dois juntos, né, então, o óculos junto com a lupa, né, para conseguir aí ter uma visualização boa, né, dos livros e tal. Ainda assim tinha bastante dificuldade, né? Tinha que buscar livros que já tivessem uma letra um pouco maior, né? Então não era ainda tão perfeito assim a forma como eu conseguia ler, mas já conseguia ler bastante coisa, né? E também já conseguia escrever tranquilamente, né, usando óculos e tal. Então essa parte eu já tinha, né, bem facilitado. Né? Eu também utilizava uma mesa, né, uma mesa adaptada, né, que ela tem o tampo inclinável, então aquilo também facilitava bastante, né, na hora da escrita. Mas, né, depois eu fui conhecendo mais as lupas eletrônicas, né? Então que foram que realmente fizeram bastante diferença, né, para mim. Então, a primeira que eu tive contato foi com uma lupa que ela é tipo mouse, né? Não tô com ela aqui no momento para demonstrar, mas
ela é como se fosse um mouse de computador, só que só na aparência, né? Ela de fato ela é uma lupa, ela tem uma câmera embaixo dela, então ela ia capturando, né, a imagem ali do livro que eu ia passando em cima e ela transmitia aquilo ampliado para o computador, né, para uma tela, uma televisão, qualquer tela externa. Então isso já me ajudava muito, né? Eu usei muito isso na escola. Tinha uma televisãozinha ali de 14 polegadas que eu deixava ali do lado ali. Então acabava que eu utilizei muito também e foi muito bom. E aí depois eu fui tendo contato, né, com essas outras lupas eletrônicas, né? Essa sim é a que eu tenho usado, né, hoje, que ela é uma lupa, né, já ela tem uma tela própria, né? Então ela já é uma lupa portátil. Então, nossa, facilita, né, muito mais do que ter aquele mouse, que ter que carregar aquela tela externa, ter que depender disso, né? Então essa aqui ela é bem mais portátil, ela é muito melhor. E aí ela vai ter todas as opções ali de ampliação, de mudar o contraste da fonte, mudar a cor de fundo. Ela tem a opção de congelar imagem. Essa aqui, inclusive, ela tem duas câmeras. Ela tem a câmera principal aqui no centro e tem uma outra câmera aqui na lateral. Essa outra aqui era de longe, né? Então eu conseguia trocar essa câmera e, por exemplo, enxergar o que estava sendo escrito lá no quadro, né? Então eu conseguia ter esse acesso. Então facilitou bastante, né, a minha vida ali, sobretudo no ensino médio, né, que foi quando eu tive essa aqui. Então eu consegui acompanhar bastante e com essa ampliação aqui eu leio qualquer coisa, né? Não tenho que segura mais, né? Ela amplia o suficiente para eu ler mesmo, né, livros ali que tenham as menores fontes, né? Então eu consigo ler bastante coisa, então isso aí já não, né, me bloqueia mais. Ainda falando assim desses recursos mais manuais, assim, né, por assim dizer, eu uso também uma bengala, né? Comecei a usar recentemente, ano passado, né, uma bengala verde, né? Existe um projeto aí mais, né, propagado em São Paulo, mas que tem o intuito de padronizar as cores da bengala, né, para que se identifique mais fácil qual é a dificuldade daquela pessoa. Então a bengala verde é um identificador aí das pessoas com baixa visão, né? Então para facilitar, né, essa identificação e esse tipo de coisa. Mas para mim, ela tem me ajudado muito nisso, né? Então eu consigo, porque eu tenho um pouco de visão, então eu consigo me locomover ainda, eu tenho uma certa mobilidade, mas em lugares onde eu não conheço, né, eu tenho uma insegurança, dependendo das condições de iluminação do ambiente, enfim, de barulho, muito barulho em volta, isso tudo interfere um pouco na nossa mobilidade. Então a bengala, ela ajuda bastante. E aí e principalmente, né, ela serve como identificador. Então, ainda que as pessoas não compreendam exatamente que eu tenho baixa visão, né, e tal, mas de qualquer forma já identificam que eu tenho alguma limitação visual e já fica mais fácil as pessoas virem me ajudar, darem preferência, esse tipo de coisa, né, que facilita bastante, né, a nossa vida. Bom, e falando já um pouco mais na questão, né, dos eletrônicos mesmo, né, além dessas lupas eletrônicas que eu mostrei, mas, né, a parte de tecnologia assistiva mesmo ali, né, no celular, no computador, né? Então no celular eu não uso sintetizador de voz, né, porque eu consigo ler ainda, né? Então basta para mim ampliar ali. Então eu sempre vou ali nas configurações do celular, em acessibilidade ali, e vejo os recursos que estão disponíveis. Isso varia um pouco a cada modelo de celular, mas tem um recurso ali que geralmente traz o nome de gesto de ampliação, e aí ele funciona assim, né? Eu dou 3 toquinhos rápidos na tela, né, e ali a fonte aumenta, então eu navego para a tela arrastando com 2 dedos, né, e depois, se eu quiser voltar ao tamanho normal, dou 3 toques rápidos novamente, né, e ele volta, né? Deixando a demonstração aí também no vídeo, né? Mas esse recurso então me ajuda bastante, né? Basicamente isso que eu utilizo, né? Além de buscar ali aumentar sempre a fonte no máximo que é possível ali no celular, então isso aí para mim já acaba sendo suficiente, né, para eu ter acesso a tudo ali. Né, muitos sites também ali na internet dão a opção, né, de você
ampliar com gesto de pinça, né? Então, fazendo dessa forma, eu já consigo ter um acesso pleno, né, ali no celular. Então também faço, né, de tudo aí no celular, inclusive, né, edição de vídeo, né? Tô editando esse vídeo aí, então não tem também o que me segura, né? Eu consigo dessa forma ir me adaptando, né, e consigo aí fazer aí o que que precisa ser feito, né? Faço a faculdade à distância, né? Então eu já trago tudo para esse meio eletrônico, né? O que facilita bastante, né? Então a faculdade à distância tem sido para mim ótimo, né, nesse sentido, né, de acessibilidade, né? Eu não preciso me preocupar tanto com a acessibilidade, né, do lugar, né, do prédio, né, da faculdade, não tenho que me preocupar com a acessibilidade de material didático, né? Então para mim tem facilitado bastante, né? Eu consigo já ter acesso a tudo ali, né, os materiais tudo em PDF, então eu consigo assim desenvolver bastante ali o meu trabalho ali, tudo que eu preciso fazer. E aí, falando um pouco da questão do computador, né, eu vou estar demonstrando aqui, né, como que eu faço, né, essa ampliação no computador, né? Então você tem ali um atalho, né, que se chama, que é a lupa, né, do Windows. Ela já é nativa do próprio sistema Windows, então não precisa baixar nada, né? Ela é do próprio computador, e qualquer computador, né, o Windows vai ter esse recurso. Então você usa o atalho Windows+, né? O Windows é aquela tecla que tem uma bandeirinha, né, a logo do Windows, com a tecla mais, que é ali o sinal de igual, né, no teclado. Você usa essas duas teclas juntas, ele amplia. Aí à medida que você vai dando Windows+, ele vai ampliando mais, Windows-, ele volta, né, a ampliação, e o Windows ESC desliga essa lupa. Então dessa forma eu consigo ampliar a tela, né? Então ele não muda a formatação do notebook, mas ele amplia a tela, né? Então aquilo ali para mim é maravilhoso, né? Eu uso isso direto, e aí eu vou navegando com o mouse mesmo e vou fazendo tudo que precisa ser feito ali no computador. Inclusive, né, para digitar alguma coisa, por exemplo, né, escrever um trabalho ali no Word, né, eu coloco essa lupa e vou escrevendo ali e vou conseguindo visualizar na tela, né, o que está sendo escrito, e não preciso assim escrever com uma fonte ampliada, por exemplo. Eu deixo a formatação já na formatação padrão, né, ali que dentro das normas, e vou conseguindo escrever. Como eu estou usando a lupa, eu consigo visualizar, né? E aí quando eu desligo a lupa, o trabalho está ali escrito já na formatação que precisa ser feita. Eu não preciso trabalhar com uma formatação adaptada. Então essa lupa facilita demais aí também, né, o meu trabalho. Então eu uso também às vezes um leitor de PDF, né, que ele é um leitor que ele é nativo também do navegador, né, da Microsoft. Então tem a Microsoft Edge, né, que é o navegador da Microsoft, esse que eu utilizo. Então eu abro PDFs com esse navegador, e ali esse navegador ele traz a opção ali que tá ali como ler em voz alta, né? E aí eu coloco ali e ele faz a leitura do PDF, né? Então inclusive eu consigo trocar as vozes, tem várias opções de vozes, né? Umas vozes bem humanizadas também, né? Em vários idiomas também, então eu consigo ali controlar, e ali eu acompanho essa leitura. Geralmente eu faço isso com as apostilas da faculdade, né? Se eu fosse ler usando aquela lupa que eu comentei, às vezes eu levo bastante tempo, né? Então eu acabo, quando eu tô com um pouco mais de pressa, eu acabo optando por ouvir, né? Que eu também tenho, né, bastante facilidade, né, em captar o conteúdo ouvindo, né? Então eu coloco ali ouvindo, e assim eu vou, né? Às vezes eu abro ali um arquivo Word, vou digitando alguma coisa ali, né, fazendo alguma anotação, e assim eu vou estudando. Então eu vou deixar aí uma demonstração, né, de como que é esse leitor. Unidade segunda. Unidade segunda. 5 pensadores da filosofia da ciência. 5 pensadores da... Unidade segunda. 5 pensadores da filosofia da ciência. 5.1 Crítica a Aristóteles, Giordano Bruno.
Um dos principais pensadores do Renascimento, Giordano Bruno. Bruno levou às últimas consequências a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico para apresentar uma nova filosofia, por meio de uma ferrenha crítica à obra de Aristóteles e à religião cristã. Não por acaso, Bruno tem a distinção de ser o único filósofo conhecido do século XVI a ter sido excomungado de 3 grandes confissões, em 1576. Inclusive, como ele é desse navegador da Microsoft, qualquer site que eu abrir com esse navegador, ele sempre vai ter essa opção, né, de ler em voz alta, né, quando eu clico ali com o botão direito. Né, ele sempre vai abrir essa opção em qualquer site, né, porque é um recurso do navegador. Então também não precisa instalar nada, né, já é nativo, né, desse navegador. Bom, de forma então bem sucinta, são esses os recursos aí principais, né, que eu uso ou que eu já utilizei, né, que facilitam aí a minha vida, né, que me ajudaram aí a trilhar toda a minha caminhada ali na escola, nos estudos, que me ajudam aí com a faculdade, né, e mesmo com o trabalho, né, já tive a oportunidade de lecionar, de fazer estágio, então já estive em sala de aula, né, e consigo com esses recursos aí também desempenhar as funções, né, então é basicamente isso aí que eu tenho utilizado, né, e que tem me ajudado muito. Agradeço aí mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui partilhando um pouco sobre, né, esse assunto tão importante. Né, então, contem comigo aí para o que precisarem, né, alguma dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato e também a gente troca uma ideia. Forte abraço!